E o Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento do mensalão. Vamos saber o que está programado para hoje com a Zileide Silva em Brasília. Zileide, então, antes dos outros 9 ministros votarem, né, revisor e relator aí vão tentar esclarecer as divergências entre os votos. E aí, Renata, o julgamento pode recomeçar com um debate. Uma réplica e uma tréplica dos ministros Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski. Agora, é claro que eles podem desistir e aí os outros 9 ministros começariam a dar os votos deles. Os ministros Barbosa e Lewandowski divergiram sobre um ponto da acusação, o que trata do deputado federal João Paulo Cunha, do PT. O relator votou pela condenação de João Paulo, Marcos Valério e de 2 sócios dele. Já o revisor decidiu pela absolvição. Alexandre, um desacordo, um contraditório que, mantido, pode ser resolvido pelos outros ministros. Pois é, e aí a gente pergunta como votarão os 9, né? Como relator, como revisor ou diferente de ambos? Por serem os primeiros votos, os votos do relator e do revisor chamaram muito a atenção. Mas o fato é que não são votos decisivos. Os dois concordaram na condenação do ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, e do publicitário Marcos Valério e seus sócios. Mas não houve concordância, como a Zileide lembrou, do revisor com a condenação do relator, né, em relação ao ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha, Marcos Valério e seus sócios, nas relações com o Legislativo. Mais do que isso, houve uma divergência sobre aceitar ou não os laudos periciais. Talvez esse seja o ponto principal da réplica que o relator Joaquim Barbosa prometeu para hoje, se é que ele vai manter esse desejo de replicar. Nós temos que aguardar. Agora, Alexandre, semana também de definição sobre o voto do ministro César Peluso. Bom, pois é. Um ponto que nós até já discutimos aqui, que é a aposentadoria compulsória aos 70 anos. Peluso será obrigado a deixar o Supremo no próximo dia 3 de setembro, na próxima segunda-feira. Esta é, então, a última semana dele no julgamento. Aí, a dúvida que, perguntado, ele não esclareceu. O ministro poderá pedir para antecipar integralmente o voto dele ou dar apenas, Alexandre, o voto sobre a primeira fatia do processo. Pois é, essa questão toda vai ter que ser resolvida entre todos eles. Agora, não é usual que um ministro vote antes do voto do relator. Assim como não é usual que os mais velhos votem antes dos mais novos no Supremo. Só que isso não é rígido. Eu já vi casos em que ministros, sentindo-se ainda despreparado para votar, pedisse para se manifestar depois dos outros, quebrando a ordem. Por isso, neste momento, em que ainda não houve uma manifestação pública sobre o tamanho do voto do ministro que vai ser aposentado compulsoriamente, o que resta de dúvida é se ele vota só sobre o que o relator já tratou ou vota sobre todos os réus. Se Peluso não puder votar nada, fica no ar a possibilidade de empate, já que o número de votos se reduz de 11 para 10. E se votar só parcialmente, fica a possibilidade de decisão nos votos parciais e empate nos demais. Até pode ser que entre os ministros do Supremo já tenha havido algum acerto para evitar discussões mais acaloradas e pessoais em público, que não são características de cortes supremas. Zileide. Bom, vamos aguardar. Pois é, eles é que decidem. Que decidam. Chico? Tudo pode acontecer. Não há nada na legislação também, nos regulamentos, que proíbam um voto assim, um assado. É aguardar mesmo e acompanhar, que a semana promete começar com a discussão de relator e revisor.